que parecia uma manhã comum terminou em um mistério impossível de esquecer. No início, tudo era apenas parte da rotina, nada fora do normal. Uma família simples, uma casa aparentemente tranquila e um dia que começava como tantos outros. Mas há algo na vida que costuma nos surpreender quando menos esperamos. O destino, ou talvez o inexplicável, sempre encontra uma maneira de se revelar. Naquela manhã, ninguém poderia imaginar que os acontecimentos se tornariam parte de uma história cercada por dúvidas, medo e silêncio. O sol mal havia nascido e a cidade ainda parecia adormecida. Dentro da casa, o som de passos discretos no corredor anunciava que alguém havia acordado mais cedo que o habitual. Era apenas uma menina, de pouco mais de 10 anos, que parecia carregada de uma energia estranha. Ela caminhava devagar, quase como se estivesse guiada por algo invisível, e foi para a sala de estar. Ligou a música baixinho, uma melodia suave e antiga que nem mesmo fazia parte do repertório da família, e então começou a dançar. Se alguém entrasse ali, pensaria tratar-se de uma cena comum, uma criança aproveitando o silêncio da casa para brincar sozinha, mas o relógio já marcava quase 5 da manhã, e nada justificava que ela estivesse acordada naquele horário. Especialmente porque no dia seguinte teria aula. A mãe, ao ouvir o som baixo vindo da sala, levantou-se intrigada. Ao descer as escadas, viu a filha girando lentamente, com os olhos semicerrados e o rosto completamente vazio de expressão. Não era apenas brincadeira, aquilo parecia um transe. Por um instante, a mulher acreditou que fosse sonambulismo. Aproximou-se devagar, sem querer assustar, tentando falar com a filha em tom baixo, mas nenhuma resposta veio. A menina parecia não ouvir, como se estivesse em outro lugar. O corpo dela se movia com leveza, porém de maneira descoordenada, quase como se não tivesse controle dos próprios gestos. Foi nesse momento que tudo mudou. Sem aviso, no meio da dança silenciosa, o corpo da menina simplesmente desabou no chão, como se tivesse perdido todas as forças de uma só vez. O grito da mãe ecoou pela casa. O pai correu assustado, ainda em roupas de dormir, e a cena que encontrou foi desesperadora. A menina caída, imóvel, pálida. Eles a chamaram, balançaram seu corpo delicado, mas não houve reação. Apenas segundos depois, o peito dela subiu lentamente, revelando uma respiração fraca, quase imperceptível. Estava viva, mas algo muito estranho acontecia. A mãe, em pânico, ligou para a emergência. Enquanto aguardavam, tentou lembrar de qualquer sinal que pudesse explicar aquela situação. A filha estava saudável, nunca havia tido problemas de saúde, nenhuma condição médica conhecida. Aparentemente, não havia explicação racional. O tempo de espera pareceu uma eternidade, mas logo os paramédicos chegaram. Examinaram a menina ali mesmo, ainda no chão da sala, e confirmaram que os sinais vitais eram instáveis. Ela foi levada às pressas para o hospital, sob o olhar aflito dos pais, que mal conseguiam compreender o que se passava. Mas é nesse ponto que a história ganha um tom ainda mais inquietante. Enquanto era atendida, a equipe médica se surpreendeu com os resultados. Não havia indícios de desmaio comum, nem problemas cardíacos aparentes, nem qualquer desequilíbrio visível. Era como se o corpo tivesse simplesmente desligado por instantes. Porém, o mais perturbador estava ainda por vir. Quando finalmente recobrou a consciência, já no quarto do hospital, a menina não lembrava de absolutamente nada. Não sabia dizer por que havia se levantado tão cedo, nem por que estava na sala dançando. Na verdade, parecia nem mesmo acreditar no que os pais contavam. Mas havia um detalhe que deixou todos em silêncio. Antes de abrir os olhos, ainda inconsciente, ela começou a murmurar palavras estranhas, numa língua que ninguém conseguia identificar. As enfermeiras testemunharam, os pais confirmaram. Não era português, não era inglês, não era nada reconhecível. Isso abriu espaço para uma série de hipóteses. Teria sido um simples episódio neurológico, uma crise inexplicável, ou haveria algo além do que a ciência poderia explicar? O que mais assusta é que durante os exames, descobriram que o cérebro da menina mostrava sinais de atividade intensa justamente enquanto ela estava desacordada. Era como se, enquanto o corpo desligava, a mente estivesse funcionando em plena potência. Os médicos recomendaram observação, mas não deram respostas. A família voltou para casa com mais perguntas do que certezas. Naquela mesma noite, o pai decidiu revisar as câmeras de segurança instaladas na sala, algo que antes parecia desnecessário. O que ele encontrou nas gravações é o que transformou essa história em um mistério impossível de esquecer. A imagem mostrava claramente a menina entrando na sala, ligando a música e dançando. Mas o detalhe perturbador era outro. Em certos momentos, a câmera captava sombras que não correspondiam a nada dentro do ambiente, formas que surgiam e desapareciam em frações de segundos,
sempre ao redor da menina. O pai pausou o vídeo várias vezes, tentando entender se poderia ser algum defeito na filmagem, um erro técnico, mas não havia explicação. Mais assustador ainda foi o instante exato em que a menina caiu no chão. Antes do desmaio, a sombra se aproximou de seu corpo, envolvendo-o por alguns segundos, como se drenasse suas forças. Logo em seguida, ela tombou. Os pais ficaram em choque. Mostrar aquilo a alguém poderia significar ser alvo de descrédito, risadas ou acusações de invenção, mas eles viram com os próprios olhos e sabiam que não era uma ilusão. Nos dias seguintes, o comportamento da menina mudou sutilmente. Ela parecia mais distraída, olhava fixamente para cantos da casa, como se acompanhasse algo que ninguém mais podia ver. Às vezes sorria sem motivo, outras vezes se mostrava assustada sem explicação. A família começou a viver em estado de alerta, sem saber o que esperar. Alguns vizinhos, ao ouvirem fragmentos da história, comentaram que a casa poderia ser antiga demais, carregada de histórias passadas que ninguém conhecia. Outros sugeriram que a criança era apenas sonâmbula, ao mesmo que os médicos já haviam descartado essa hipótese, mas ainda assim, nenhum deles conseguia afastar o peso do que viram na gravação. Com o tempo, a família optou por manter silêncio sobre o assunto. Não queriam fama, nem boatos, mas o mistério nunca foi esquecido. Até hoje, o pai guarda aquele arquivo em segredo, com medo e fascínio. Ele mesmo confessa que às vezes se pega revendo o vídeo, tentando encontrar algo que explique o que aconteceu naquela manhã, mas tudo que encontra é mais incerteza. E talvez essa seja a parte mais perturbadora da história. Não há conclusão. O que parecia apenas mais um dia comum se transformou em uma lembrança que os perseguirá para sempre. A menina cresceu, recuperou sua saúde, mas até hoje não consegue entender o que aconteceu naquela madrugada. Seus pais preferem não tocar no assunto, como se o silêncio fosse a única forma de proteção. Mas o fato permanece. Uma manhã comum terminou em um mistério impossível de esquecer. E quem ouve essa história sempre se pergunta o mesmo: até que ponto o inexplicável está mais próximo de nós do que imaginamos? Será que existem forças invisíveis agindo em momentos banais do nosso dia, só esperando a hora certa de se revelar? Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu naquela manhã? Teria sido apenas uma condição médica rara? Ou algo que ultrapassa a lógica e entra no território do sobrenatural? Escreve aqui nos comentários a sua teoria, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gosta de histórias assim, cheias de mistério, suspense, aquele frio na espinha, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem histórias novas que vão mexer com a sua imaginação. Afinal, às vezes o extraordinário se esconde justamente nos dias que parecem comuns.